Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Python para Todos. Esta é a aula 3 do módulo 6, que trata de estruturas de controle de repetição, ou laço, na qual a gente vai analisar o programa da aula anterior. Se você não viu o programa da aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima para você poder olhar e entender melhor a discussão que a gente vai fazer agora, tá? Então, pessoal, o que eu queria colocar aqui na aula anterior? A gente viu um programa que era exatamente esse que está na caixinha aqui, com um pouquinho mais de complicação, um pouquinho mais de trabalho. E a questão, para a gente entender melhor o funcionamento dele, é que a estrutura chamada fluxograma pode auxiliar muito a gente a entender o comportamento dele, tá? Então, por exemplo, eu olhando esse programa aqui, eu falo assim, olha, o valor inicial desta variável i, que é uma variável que contabiliza o número de vezes que eu estou executando o comando print, portanto ela ganha o nome de variável contadora, tá? E aí, o que acontece? Com esta variável contadora, eu sei que em algum momento a condição lógica vai se tornar falsa, tá? Desde que eu faça a atualização desta variável, tá certo? Senão o programa nunca será interrompido. Então eu vou fornecer alguns elementos aqui para te ajudar nessa análise. Para você que está começando, é muito difícil entender isso, então eu vou te dar alguns elementos que vão ajudar, tá? Então a gente já tinha visto na primeira aula desse módulo, pessoal, a questão do fluxograma, tá? Então a gente tem que transformar o código em Python em uma linguagem visual, tá certo? Que tem um padrão. Então, aqui transformamos, pegamos esse valor inicial de i e colocamos aqui que, na verdade, eu estou colocando um valor inicial para essa variável i, tá? Depois disso, pessoal, eu tenho aqui, ó, a atualização ou a verificação da condição lógica, na verdade, tá? Então, eu represento essa verificação através desse losango, que pode fornecer apenas dois resultados, true ou false. Se for true, então, se for true, eu executo o que está no escopo do while, tá? Então, o comando que está com esse espacinho aqui dentro do while, ele será executado se a condição lógica for verdadeira. A gente fala que esse comando está dentro do escopo, está sob a ação do while, tá? Então, em sendo verdadeiro a condição lógica, eu imprimo o valor de i, é o print aqui, ó, e aqui está o símbolo correspondente de impressão, e atualizo o valor de i, e retorno a avaliação da condição lógica. Então, retorno a avaliação da condição lógica, tá? E, de novo, se der verdadeiro, eu vou imprimir, vou atualizar o i e volto para cá. Eu fico num laço. Esse laço tem fim? Tem. Desde que você garanta que em algum momento a expressão lógica vai se tornar falsa. E aí você vai ter uma saída aqui do lado, tá? No caso de ser falso. Muito bem. Então, pessoal, é o que eu vou mostrar agora, ó. Em algum momento, em fazendo uma atualização inteligente e adequada, de tal modo que a condição de parada relativa à expressão lógica se torne falsa, né? Então a condição de parada é que a expressão lógica vai se tornar falsa em algum momento, né? Devido a essa atualização. Então você vai chegar ao fim do seu programa em algum momento, tá? E aqui a gente tem uma visão completa do programa. Veja, pessoal, eu vou frisar aqui, eu vou marcar. Veja que aqui, ó, eu estou fazendo uma atualização em que o valor começa no 1, e em algum momento, ele sendo atualizado dessa forma aqui, em algum momento, ele vai se tornar maior que 6 e isso se torna falso, tá? Mas eu não teria isso se eu, por exemplo, tivesse feito menos 1. Então, isso aqui, ele não vai parar. Não para. Ele não vai parar, tá? Ou se, por exemplo, eu simplesmente
tivesse esquecido de fazer a atualização, também ele não vai parar, tá? Para você entender melhor, pessoal, aí você fala, poxa, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender esse processo, né? É que verifica a condição lógica, executa comando de impressão e depois atualiza a variável, né? Então, para isto, eu criei uma tabelinha que pode te ajudar no início para você entender melhor isso. Ó. Então, suponha que o i inicial é 1, tá? Para este inicial, eu vou fazer o quê? Ó? Para este inicial, eu venho no while. Então, eu venho aqui e faço a avaliação da condição lógica, tá? Que é essa condição lógica que eu vou verificar. Para o valor de i igual a 1. Isso aqui produz verdadeiro, tá, pessoal? Em produzindo verdadeiro, eu executo os comandos que estão no escopo dentro da área de ação do while. Então, ele vai imprimir o valor de i. Então, repara que o i aqui vale 1. Então, eu imprimo 1, tá? O i, dessa forma, pessoal, vai ser atualizado, tá? E vai ganhar 2. E volto, então, depois da atualização, volto para verificar a condição lógica. Ó, volto para verificar a condição lógica, que é o que eu vou fazer aqui. Ó, volto. Só que agora o i vale 2. Mas aqui ainda continua menor que 6. Então é verdadeiro. Executa o print, atualiza. Volta. Verdadeiro. Aí faz o print e atualiza. Volta. Tá vendo que é um laço isso, pessoal? Eu estou repetindo as mesmas operações até que essa condição se torne falsa, tá? Que é, isso aqui graficamente é mais fácil de ver, a questão da repetição, que é o que está acontecendo aqui dentro do código, tá? Aqui vai se tornar verdadeiro, imprime o 4, atualiza para 5. Para 5, agora eu venho para cá, continua verdadeiro, imprime o valor 5, atualizei. E aí veja que no momento em que esse cara daqui vira 6, a expressão lógica é falsa, né? No momento que eu atualizei aqui, o i recebeu o valor 6, quando eu vier para cá, aí eu venho para o false e termino o meu programa, tá? Que é o que vai acontecer aqui. Eu venho para cá, deu falso, eu não executo mais nenhum outro comando que estiver dentro do while, tá? Se tiver algum outro comando aqui fora, ele vai executar, mas dentro do while só executarei se a condição lógica for verdadeira, tá? Então, pessoal, eu queria deixar essa mensagem final para você tomar cuidado também com laços infinitos, que é o que a gente viu na aula passada, era se eu não atualizo a condição lógica, eu corro o risco de quê? Da minha variável contadora só decrescer. Ó, tá vendo nessa figura aqui do Maurits Cornelis Escher, né? Bela gravura. Então aqui, ó, eu corro o risco de a minha variável i só decrescer ou só crescer, né? Sem limite, sem parar, sem o programa parar de executar. Cuidado com isso, tá certo? Que você pode ter uma série de dores de cabeça se você não analisar direito a condição de parada associada à atualização da variável contadora ou outra variável que você use na expressão lógica, tá? Não esqueça de curtir o canal, é totalmente gratuito. Divulga o canal para que mais pessoas possam saber programar em Python. Não tem propaganda, não tem aquela, digamos assim, perturbação de você estar lá assistindo concentrado. Meu Deus, como é difícil esse negócio. Aí, de repente vai uma propaganda e aí você perdeu o fio da meada e você fala, pô, não aguento mais propaganda. Não tem. Porque é para que o máximo possível de pessoas consiga aprender, consiga entender Python, que está cada vez mais importante, está assumindo um papel primordial para as pessoas no dia a dia, tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula. E eu vou mostrar para vocês na próxima aula um negócio bem legal, pessoal. Como é que você pode combinar while com if? Aham, muito bacana. Não perca. Assista lá, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.